Oi, tudo bem? Testando esse novo aparelho aqui que a gente lembrei de usar, já que é só um bate-papo, né? Mais uma aula de Yoga Blá. Então, esse aparelho acho que vai ficar com o áudio melhor. Continuamos nos nossos testes de gravações aí. Sei que o assunto do último chakra, Anahata, foi um pouquinho mais intenso, mais profundo, até para mim, até para eu estudar e falar dele de novo. Ressoa muita coisa aqui dentro. E hoje, então, a gente entra para uma nova linha, vamos dizer assim, quando a gente desperta na linha do coração, né? Dali para cima não tem mais nenhum grante, não tem mais nenhum do coração aqui para o pescoço, tem mais um grante, né? O de Jalandhara Bandha, que a gente acaba fazendo bastante, eu estou aqui me adaptando, vamos lá. Acho que melhorou. Então, aqui a gente tem o último grante, né, o último despertar, vamos dizer assim, quando a gente passa essa energia do coração para a garganta, esse último despertar e daqui para cima, aí é só iluminação, aí é só vida fácil, vida mansa, só que não. Né? Então, a gente fala nessa questão do quinto chakra, Vishuddha, simboliza a grande libertação. Né? Então, quando a gente passa por esse grande, esse nó, quando a gente desbloqueia energeticamente, aí é muito mais fácil, a gente se sente muito mais livre. Vishuddha, deixa eu pegar aqui minhas colinhas. Simboliza o muito puro, né? Aquele que é muito puro. Então, por isso que eu comentei, né? Resolvi começar já falando desse grande, desse nó, que tudo fica. Esse nó simboliza como se fosse algumas peneiras. A gente teria essas três peneiras, né? Do Muladhara, do Mula Bandha, né? Aquela primeira peneira que segura a gente nessa conexão com a Terra. O Dhyana Bandha, essa conexão com o ego. E o Jalandhara Bandha. Isso falando fisicamente nos bandas, nos processos de retenção. E exatamente nesses bandas é que a gente tem esses nós, grantes. E esses grantes que simbolizam energeticamente essa passada, vamos dizer assim, essa subida dessa energia kundalínica. Nossa, quanto nome diferente hoje, né? E quando a gente desperta essa energia, que a gente desperta para esse puro, para essa leveza, para a sutileza. Então, esse é um último nó, uma última peneira. Né? Nessa peneira que fica aquela energia de eu não vou me entristecer por isso, ou não vou mais ficar brigando por isso, a vida é muito mais. Né? Quando a gente desperta para a vida é muito mais do que isso. É difícil a gente falar que vive exatamente nisso, não vive. Né? A gente ainda tem vísceras, a gente tem emoções, tem sensações que nos voltam a mostrar a gente que somos humanos, que somos seres de carne, de osso, de emoções, de flutuações. Então, só que a gente leva essa consideração de que muito menos a gente vai ficar naquele pico de raiva, de ansiedade, de depressão, de ira, de revolta. A gente diminui o tempo de pico nessas vibrações. E é aí que a gente traz esse grande despertar. Tá? Então, esses nós são essas peneiras que seguram por mais tempo essas emoções para que a gente possa cada vez mais ir elevando e fluindo e suavizando essas energias que são mais densas. Tá? Então, vamos falar hoje sobre o Vishuddha, o muito puro. Vishuddha é o chakra laríngeo, então ele abrange toda essa região, garganta, laringe, tireoide, paratireoide. Além disso,
toda a região dos nossos sentidos. Olfato, audição, visão, tato. Tato foi bem abrangido, né, no Anahata, porque a pele, o tecido que o chakra envolve era a pele. Então, o tato a gente acabou trabalhando mais no chakra anterior, no Anahata. E agora a gente vai suavizar e ir para os sentidos. Então, envolve, sim, nariz, ouvidos, olhos e toda essa região, principalmente da fala, tá? O Bidya Mantra dele é o Han, bem de Han Schokrotz, bem aquele Han de alemão. Então, é um Han que raspa a garganta mesmo. Né? Aí já mostra onde esse chakra está trabalhando. Lembra dos outros Bidyas, né? Do terra, que faz aquela vibração na terra, o yang, que a língua não entra em contato com nenhuma parte da boca, né? Então, o Han é para pegar mesmo na garganta. A gente aqui no Ocidente, eu vou espirrar, peraí, não foi. Desculpa! Aqui a gente no Ocidente trabalha como a cor desse chakra como um azul claro, né? Mas na verdade ele é um roxo esfumaçado, vamos dizer assim. Até mesmo vocês vão ver na imagem que eu mando junto que ele é um roxo meio esfumaçado com um círculo em branco. Então esse círculo em branco, o que ele simboliza? O éter, o espaço. Então, a gente trabalhando dentro dos elementos, né? Os primeiros chakras, vamos relembrar. Primeiro chakra, elemento terra. Segundo chakra, elemento água. Terceiro chakra, elemento sol. O elemento fogo, representando o sol. Quarto chakra, qual que era? O elemento ar. Os pulmões, né? A representação dos pulmões. E a gente tem um quinto elemento, que é o espaço, o éter. O Akasha, são vários nomes para esse elemento, que na verdade não é muito um elemento, né? É todo o elemento, todo o espaço. Então esse espaço ele é representado com um círculo em branco, né? Um círculo onde lá dentro contém o ar, pode conter a terra, pode conter o fogo, pode conter a água, mas lá dentro é o espaço, né? Uma simbologia, assim, os anéis de Saturno, por exemplo, os anéis que contêm a energia de Saturno. Os muros de um castelo, né? Os muros estão ali para conter a segurança de quem mora naquele castelo, os muros da nossa casa, para conter visualmente o que passa de dentro de casa, né? Então, é exatamente isso a simbologia desse círculo em branco. Né? Esse círculo para conter a vibração, a energia que está ali, né? Conter essa sensação. Esse chakra ele fala muito como um acesso para a grande libertação, um acesso para que a gente desmistifique e não se apegue naquilo que não faz tanto sentido a gente se apegar. Tipo, a raiva, ai, briguei com fulano no WhatsApp, aquela discussão, rarará, me mandou uma resposta torta, rarará. Vou ficar me apegando a isso, gastando minha energia, ou pior, gastando energia para debater aquilo que a pessoa, sem pensar, falou. Então, releva. E é um releva, tipo, ou dá uma resposta pronta, acabou, ou não dá resposta, mas não fica remoendo aquela energia. Às vezes a gente fica ali 3, 4 dias remoendo aquela resposta que perdeu o timing de dar e fica ali remoendo. Não faz muito sentido essa remoção. Né? A gente fica gastando essa raiva, essa energia do plexo solar desnecessariamente. Então, ou a gente fala, pronto, uma vez acabou, ou a gente esquece, releva e pronto. Mas um pronto e tudo bem pronto, né? Tudo bem de fato.
Então, por isso que a gente fala que é um acesso da grande libertação. É quando eu quero, de fato, o resultado do yoga. Quero, de fato, o equilíbrio. Quero, de fato, o bem-estar. Eu quero, de fato, que os meus sentidos, que a minha sensação estejam puros, controlados. E se eu descontrolar, tudo bem, porque rapidamente eu retomo ao meu controle. Eu volto a ter essa condição de controle. Tá? Então, essa que é a energia, a principal vibração desse chakra. É mais ou menos sobre isso que a gente vai debater e discernir. Quero fazer só um desenho aqui e vou mostrar para vocês. Eu sou ótima em desenho, tá? Então, vou mostrar para vocês. Eu vou pausar só para fazer ele rapidinho. Olha como eu sou super expert em desenho. Aqui eu desenhei um candelabro, né? 7 chamas, vamos dizer assim. Dentro dessas 7 chamas, vamos identificar aqui Anahata Chakra, nosso 4º chakra, que nos liga lá do chão à nossa espiritualidade. Lembra a questão do crucifixo que eu comentei? Então, ele representa essa espiritualidade. Primeiro chakra está aqui, bem no comecinho, lembrando que está espalhando, né? O primeiro, ele está conectado com o 7º chakra, Sahasrara. A gente vai falar ele, o último que a gente vai falar. O segundo, as emoções, estão relacionadas com o Anya Chakra, o próximo que a gente vai falar, que é a terceira visão, o terceiro olho. Plexo solar está conectado com o Vishuddha. E aí, só o Anahata, o cardíaco, que está aqui no meio do caminho, unindo todos eles, fazendo como se fosse uma passagem, um caminho. Então, esse desenho acho que representa muito o que eu comentei. Tudo bem, assim, eu não dei a resposta certa naquele momento, tudo bem, eu não vou ficar preocupando. Não vou ficar preocupada com aquela resposta que eu não dei, relevei. Agora, fiquei preocupada com aquela resposta, fiquei 5 dias pensando, ai, deveria ter falado, não deveria, não deveria. Onde está voltando? A energia, onde está fluindo? Lá no meu plexo solar. Vai estar gerando raiva, está gerando angústia, está gerando outras coisas que eu não... ira, né? Que ela e fica irritada de ver a pessoa, fica irritada de escutar a pessoa, eu não quero mais falar com ela, ai, bloqueei ela do meu celular. E toda aquela ladainhas, vamos dizer assim, que eu não queria entrar em contato agora. É normal de todo mundo, a gente sabe, então só para vocês entenderem esse link. Então, se a gente não fala na hora, ou se não dissipa aquela vibração, aquela energia na hora, a gente vai ficar remoendo. E é para evitar essa remoção que eu gostaria que a gente entrasse dentro desse contato, né? Tipo, dissipa, vai, assopra, vai para o mundo. Né? Não preciso ficar toda hora entrando no contato com aquilo. Tá? Tem uma frase muito intensa dentro do texto eu estou com outro texto na cabeça agora, que fala sobre os chakras. Arupa, bom, daqui a pouco eu lembro. Quem quiser esse texto, eu posso passar, que eu tenho ele em PDF, tá? Ele está traduzido para o português, se perde algumas coisas, mas é o que a gente tem para hoje. Tá? Mas eu tenho, assim, no verso 31 dele, fala o seguinte: o yogi, cuja mente fixa nesse lótus, ele considera todos os chakras como um lótus, né? Lembra a flor de lótus e a representação dela? Cuja respiração é controlada em Kumbhaka. Kumbhaka, quando a gente consegue reter a nossa respiração. Então, o que ele quis dizer com esse texto, né? Cuja respiração é controlada em Kumbhaka. Quando eu consigo controlar as emoções, quando eu consigo não me deixar levar por aquelas emoções daquela discussão do WhatsApp, era o exemplo lá. Em sua ira, é capaz de mover todos os 3 mundos. Né? Lembra dos 3 mundos, ou sonhando, acordado, dormindo. Nem Brahma, nem Vishnu, né? Nem Brahma, o criador, nem Vishnu, o mantenedor, nem Surya, o sol, nem Ganapata,
o Ganesha, são capazes de controlar a sua força, resistindo. Então, quando a gente tem controle dessas emoções, nenhum ser divino é capaz de nos controlar. Nós nos tornamos os seres divinos. Eu achei muito intensa essa frase, por isso que eu trouxe ela para vocês. Então, de novo, quem quiser esse texto, eu compartilho, tá? Porque eu acho muito intenso essa capacidade que a gente tem da fala e como a gente pode curar e como a gente pode machucar. Como a gente pode ter a cura através da voz do outro, da fala do outro, ou como a gente pode se sentir alfinetado. É muito como a gente recebe, é muito como a gente se coloca para sentir, por isso que rege os sentidos. Então, é muito sutil. Percebe que nesse chakra a gente começa a sutilizar ele, né? Que até então os outros era uma sensação física, né? Era uma vontade de chorar, é um sono, uma fome, era uma vontade de chorar, uma tristeza, é uma euforia, é uma ira, é uma raiva, é uma vontade de força, de ação. Né? É a vontade de abraçar da sensação e agora não. Vem naquela sensação de o olhar, a peneira como que você olha, né? A peneira como que você sente, como que você escuta. É muito essa sensação de peneira. O que que você guarda para você? Essa sensibilidade. Né? Por isso que o animal desse chakra é o elefante, né? Porque ele tem muita sensibilidade com os pés, né? Ele tem muita comunhão com a natureza, ele tem essa sensação, o ouvido enorme, né? Para a capacidade de ouvir, a tromba ali para sentir, para cheirar, para falar. Né? Então, essa sensação da autoconfiança com a natureza. O animal que representa esse chakra é o elefante, tá? E a fase da vida? Então, a gente falou do 0 aos 7 anos, primeiro chakra, do segundo, né, dos 7 aos 14, dos 14 até a nossa definição, o que eu quero ser da vida, nosso terceiro chakra. Eu quero ser da vida e quero me casar, ou a minha relação de amor dentro de um casamento ou dentro de mim mesmo, né, que às vezes pode ser a definição, eu não quero me envolver com ninguém, quero ter uma vida monástica. Não dentro de um monastério, às vezes pode ser uma vida monástica dentro da sua própria casa, tá? Mas é essa definição, eu estou bem sozinho. E aí, tomei essa decisão, estou bem sozinho, estou bem em família, é daí para frente. Alguns textos colocam dos 28, né? Eu já estudei em livros que colocam dos 28 aos 35, mas eu acho um pouquinho imaturo demais a gente fechar em números. Então eu fecharia assim: casei, tá tudo bem na minha família, mas e eu lá fora? E a família do outro? E o olhar o outro? E o que eu vou trazer para dentro da minha família? Então é aquela idade da aposentadoria, vamos dizer assim. Né? Estou trabalhando, está todo mundo bem, eu estou começando a pensar na aposentadoria, tá? Começando a olhar para o universo com outro, não aquela fúria de ganhar dinheiro, não com aquela fúria de eu preciso transformar o mundo. Não, não preciso transformar o mundo, preciso transformar a forma que eu vejo o mundo. Então, é nessa idade que a gente começa, teoricamente, a olhar para isso. As crianças que estão vindo agora já estão vindo com outros chips, né? Outra batata frita. Mas já estão vindo com outros ideais. A gente já vê alguns desde o início, tipo a Greta, né, com 17 anos já querendo transformar o mundo de uma forma tão bela. De uma forma tão irada, às vezes, né? Então a gente vê essa mudança, são alguns seres bem especiais, vamos dizer assim. Tá, então essa fase, eu diria, eu não me pegaria a datas, a anos,
né? Porque cada um tem o seu desenvolvimento, mas eu colocaria etapas, tá? Casei, tô no trabalho, tô fazendo o que eu gosto, família tá bem, obrigado, tá todo mundo bem, mas e aí? O que eu quero deixar para a posteridade é o que eu quero para mim. Eu acho que entra um pouquinho mais aí. Ou ainda, não casei, mas tomei a decisão que é sozinha que eu vou ficar, que é uma vida monástica, que é aquela condução para essa linha espiritualística que eu quero seguir. Então, já que eu quero seguir, o que, que eu quero fazer para o outro? Como que eu posso ajudar e tocar o outro? Tá? Algumas identificações desse chakra, né? A verdade, a personalidade, a verdade naquilo que eu estou falando. Então, de fato, recebi aquele truco no grupo de WhatsApp do bairro, porque sempre tem briga, né? Então, recebi aquele truco ali, não levei para frente, né? Tô tranquila com aquilo, né? Tomei aquela invertida do grupo de WhatsApp da família, mas não acredito que aquele tiozão falou isso. E tá tudo certo, e você se sentir bem com isso que é o mais importante. Percebendo que o sol aqui tá chegando e vai estar ficando a imagem meio estranha. Vamos nos adaptando. Então, a questão com a verdade, com a sua personalidade, assumir, é de fato isso, é de fato o que eu tô sentindo, ou putz, cara, lá atrás eu errei. Então, de fato, desculpa pelo meu erro, eu estou aprendendo. Né? Não sei se alguém assistiu o Roda Viva com aquele Felipe Neto. Né? Ele coloca muitas vezes nisso. Eu fui assistir porque o que é esse cara que foi convidado no Roda Viva? Né? Era um programa que eu sentia tão assim, bacana, que eu sentia bastante interesse e de repente uma criatura que eu tinha asco. O que ele está fazendo ali? Né? E foi muito bacana mostrar essa personalidade. Não sei se o que ele mostrou foi isso, tá? Tipo, eu errei muitas vezes e eu tô aqui corrigindo o meu erro. Eu confesso que eu errei, mas eu estou estudando. Então, essa retratação, isso é ter personalidade, isso é ter coragem de falar. Né? Mais do que a coragem é agir com ação, mas eu falei e assumi isso como uma verdade. Tá? É que ter essa questão da comunicação. E ele foi convidado ali no Roda Viva, usando ele como exemplo, exatamente por ele estar colocando a comunicação e falando: ei, vocês comunicadores, vocês que estão avessos à política, comuniquem-se, coloquem-se, coloca a sua cara a tapa, porque quem está quietinho é que está compactuando com tudo isso que está acontecendo, com todas essa falta de controle que está acontecendo. Né? Eu não vou entrar em política hoje, prometo. Mas eu achei muito bacana essa forma de retratar. Então, os comunicadores, jornalistas, repórteres, eles têm essa questão com esse chakra muito fácil. Né? Não tem aquele medo de se expor da forma como que a gente se expõe, com que a gente nunca me expus na vida e estou aqui, né, me expondo. É muito estranho, a gente tem essa sensação de autocrítica intensa. Não, deixa fluir, tá ali a minha emoção, tá ali porque ali é a minha personalidade, ali tá a minha verdade. Então, o verdadeiro jornalista, o verdadeiro comunicador tá ali de coração. Então, é um chakra muito desenvolvido, essa questão da fala, né? Então, algumas identidades, vamos lá. Espera aí que eu vou dar um gole d'água. Identificações desse chakra. Verdade, personalidade, comunicação, pensamento concreto, crítico, discriminativo, criativo, na sensação da capacidade de simbolizar, de trazer exemplos rápidos, táteis, assim. Os grandes gurus, eles colocam isso de uma forma muito fácil, né? Nos textos, a simbologia, Monja Coen usa muito isso, né? Eu adoro ouvi-la, né? Coloca algumas simbologias muito gostosas, porque a gente traz para a nossa realidade de uma forma mais fácil. Ensina a energia
e aonde ocupar os nossos espaços, né? Então, os comunicadores, eu acho que eu estou um pouquinho nessa função aqui, passando esse conteúdo para vocês, né? Ensinando a cada um a ocupar o seu espaço, ensinando a cada um a olhar a sua verdade, a sua própria identidade, ensinar a ter o seu senso crítico de que, e aí, tudo bem se eu for criticado, mas eu não quero guardar essa crítica para não ter a raiva depois, né? E essa capacidade da gente traduzir em algumas simbologias da nossa realidade lá fora para a nossa realidade aqui dentro do tapetinho ou dentro desse ambiente do yoga, né? Uma frase muito simbólica desse chakra. Eu falo. Então, o que eu estou sentindo, eu falo. Mas, às vezes, o que eu estou sentindo, eu posso colocar ali a peneira para não falar, não cuspir muito aquilo que o outro pode ouvir de outra forma. Por isso que uma das posturas desse chakra aqui, muito embasadas, é o leão, o Sinhasana, lembra dele? Não sei como que ficou isso ouvindo aí no microfone, que eu dei uma lambidinha no microfone. Então, é muito essa, para eu não vomitar muito nas pessoas aquilo que eu estou sentindo, e a pessoa que não está muito antenada, muito filtrada, assumir para ela que aquilo é verdade. Então, é esse olhar com filtro que eu estou colocando, que eu estou passando, é essa peneira. Então, o Sinhasana é essa peneira, uma forma que eu posso colocar para fora o que eu estou sentindo, mas que eu garanto que a outra pessoa que está ali do meu lado, que está no dia a dia, esteja aberta para essa comunicação também, que entenda que esse Sinhasana é só uma forma de libertação e não é direcionado para ele. Porque, vamos lá, é um saco quando a gente está numa relação e você tem que pisar em ovos, porque tudo que você fala pode ser interpretado de outra forma e aí você fica naquela corda bamba, se você pode falar aquilo ou não. Então, é uma forma da gente também, é desgastante para a gente gasta uma energia danada à toa com isso. Então, é gostoso quando a gente está dentro dessa relação e um está ciente que é só uma forma de expressão, é só uma forma de exposição dele e está tudo bem. Eu não preciso ficar, mas o que será que ele quis dizer com aquilo? Quando ele quiser dizer alguma coisa de fato comigo, importante para mim, ele vai chegar e vai falar e a gente vai se abrir numa discussão, numa boa, e terminar essa discussão e todo mundo se abraçar porque não ficou ranço um do outro, né? E o ranço é bem com essa questão do chakra, tá? Não ficou nada, tá tudo limpo, né? A gente conseguir discutir, conversar sobre política e cada um está numa extrema posição, terminar essa discussão com um abraço. E está tudo bem, e a gente aprendeu nessa discussão como está faltando isso hoje. Né? Primeiro está faltando a ação do coração, mas quando passa pelo coração e aí começam os julgamentos dos haters, né? E começam aqueles julgamentos de por que isso, por que aquilo, como cansa. É muita energia, gente, é muita energia jogada aí num espaço que não está sendo contido. A internet não é um espaço contido, é a gente poder jogar aí para o mundo. Aí vai de quem pesca, vai a energia de quem pesca aquela energia que foi jogada para o mundo. Né? Então, é esse cuidado, vamos dizer assim, que a gente tem que olhar nesse chakra, nesse momento, tá? Então, eu falo com consciência e eu falo de quem sou eu. É o saber quem eu sou. É o saber consciente de quem eu sou e do meu papel. E vamos lá, para a gente ter esse saber consciente, a gente precisa de maturidade. Né? A gente precisa saber que somos seres divinos, que somos seres perfeitos, na nossa imperfeição crítica do julgamento do nosso ego. É complexo isso.
né? Então, a gente precisa dessa maturidade. E essa maturidade a gente vê que não vem com os 35 anos. Eu, no auge dos meus 39, estou aprendendo agora. Então, vem essa maturidade, ela não vem, às vezes vai vir lá com seus 60, 70 anos. E às vezes nem vem. A gente vê várias vidas passando e essa maturidade não vindo, né? Porque às vezes a gente se sente muito mais maturo do que o tiozão de 70 anos lá da família que está ocasionando aquela briga no WhatsApp. Não estou passando por nenhuma briga no WhatsApp, tá? É só exemplos, tá? E tudo bem, tá? Não, com essas angústias aí, tá? Vamos passar para frente, não fico falando, né? Então vamos lá, é um portal de grande libertação. E é libertador mesmo, quando a gente, tudo bem. Eu até brinco assim, que quando eu ficar velha, eu vou sair correndo pelada e nadar em fonte daquelas cidades históricas lá da Europa, nadar pelada lá, e tudo bem, porque você é uma velha louca e tudo bem. É um pouco a imagem assim que eu tenho visto, que eu tenho acompanhado das lives e desse repertório musical que a gente está tendo o privilégio de ter, assim, eu acho que é um pouco da imagem de Rita Lee, né? Aquela velha louca do cabelo todo torto ali, mas falando com uma sensatez de quem é ela e de qual que é esse paradigma que ela tem, né? E da mensagem que ela coloca. Então é um pouquinho disso também, um pouquinho dessa libertação de tipo, tudo bem ser doido. E não tem nada de errado, eu posso sair da métrica, da padronagem, daquilo que socialmente foi colocado para quem uma certa idade tem que agir e ser. E aí, que se eu sou uma mãe de família e tenho cabelo todo colorido e se eu tenho pelo no sobaco, na perna, e aí? O que está rolando? Por que eu tenho que seguir aquela padronagem de uma mãe perfeita de um comercial de margarina? Não preciso. Só que isso demanda uma grande libertação quando a gente descobre que eu não preciso seguir aquele padrão. Eu não preciso daquele sintoma de perfeição. Não preciso ter aquele cabelo loiro escorrido e lindo, que eu levei 5 horas para fazer uma chapinha que todo mês eu tenho que ir no cabeleireiro retocar. Posso sim assumir os meus cachos, posso sim assumir o meu grisalho, posso sim assumir o meu cabelo castanho que eu nunca gostei. Sim, Michele, já passei pela fase do alisar, já passei pela fase do loiro. Quantas vezes eu nunca usei tinta, mas eu usava lanolina para queimar o cabelo. E achava bonito quando eu ficava com as mechas loiras. Mas todo mundo já teve essa fase. E é de fato uma grande libertação quando eu falei, eu não vou mais fazer aquelas escovas progressivas, porque se eu não podia fazer durante a amamentação, algo de muito errado tinha naqueles produtos que colocavam no meu cabelo. E aí que eu comecei a olhar com outros olhos, e por que eu preciso ter aquele cabelo liso? E aí que eu resolvi assumir os cachinhos. Então, foi esse olhar de libertação, e para mim foi uma libertação mesmo. Nossa, me libertar do shampoo. Não preciso usar shampoo todos os dias. Primeiro foi aquele paradigma. Ai, mas como assim? Como que você lava o cabelo se pode se liberta do shampoo? Ai, o shampoo não é tido como limpeza. Né? Então, são formas diferentes. O primeiro olhar é aquela negação. Ai, como assim? Para todo mundo. Né? Ai, como assim aquele cabelo estranho? Ai, como assim a criatura falou aquilo? Então, primeiro choca. Mas depois a gente vê que o chocar tem um sentido, né? É como o vestido feito de carne de Lady Gaga, né? Chocou, eu não consigo ver aquelas imagens,
mas ela conseguiu perfeitamente trazer a mensagem que ela queria para aquele momento. E ela usa o corpo, usa a fala, isso com perfeição. Opa, chutei a mesa aqui, esse trimelique. Então ela fala, ela coloca isso com muita perfeição. Né? E geralmente os artistas, quem usa muito da voz, né, os cantores que usam da voz, dos sentimentos, usam esse chakra com muita perfeição. E tem essa libertação, porque tem um senso crítico bacana de si mesmo. Bem bacana, tá? É um chakra que exige aqui, ó, tamanha grande pureza, grande compreensão do divino. Ela é uma fase comparada com o renascimento. Olha que bacana eu trazer a informação da amamentação. Né, que quando nasce um filho, nasce uma mãe, né, um novo renascimento. E para mim foi fortemente, assim, o nascimento do João foi um renascimento extremo para mim. Então é uma fase de comparação intensa com essa fase de renascimento. E deixa o cabelo renascer do jeito que for, deixa as unhas renascerem, deixa a pele, deixa os pelos do sovaco, das pernas. E tudo bem esse renascimento. Eu estou colocando aqui coisas estéticas, mas não, são coisas internas, né, que a gente precisa ter um olhar. Eu lembro da Claudinha falando nas aulas aqui, ai, Michele, só você que colocou as blusinhas e regata, eu usando regata de novo. Estava tão bloqueada aí, né, Claudinha, que não usava uma blusa regata no verão. No calor, passava calor à toa por vergonha de colocar os braços para fora. Então são esses pequenos renascimentos, esses pequenos atos que a gente vira e fala, tá tudo bem, né? Essa libertação de pequenos valores ou de grandes valores, das crenças, a visão de vida, porque ficar tão fechadinho naquele buraco, né, de tão, ai, porque isso não é certo, mas o que é o certo para você? O que é o correto para você? E tá tudo bem. Li um texto hoje, né, falando sobre a educação dos pequenos, como está sendo difícil para as crianças, e conversando com uma amiga ontem, o filho dela está no 3º ano, gente. 5 aulas de 50 minutos por dia. Está no 3º ano. Ela me passou a grade do calendário, eu falei, ela tem 2 filhos. Eu falei, nossa, precisa ter 4 computadores na sua casa agora? Né? Porque um é para o menino, um para ela, um para o marido e um para a filha, que também está com 3 ou 4 aulas de 50 minutos, ao vivo pelo Zoom. Gente, com 20 minutos de intervalo entre uma aula e outra. É uma criança. Deixa essa criança brincar. Não vamos colocar a educação goela abaixo, porque isso vai criar na criança aquela fobia, aquele medo de não quero isso. Não, deixa quando voltarem as aulas, lá na frente. Né? A gente não precisa colocar uns medos nas crianças agora. O medo a gente está sentindo, não precisa passar para eles. O medo de aprender, o medo de estudar. A gente não precisa disso agora, a gente precisa de equilíbrio. Essa fase que a gente está passando de isolamento, a gente precisa de equilíbrio. E é um equilíbrio que vem, inclusive, nas escolas dos nossos filhos. Não preciso passar a educação goela abaixo. Tudo bem se ele perder um ano lá na frente. O que vai ser um ano de vida? Um ano bem aproveitado com a mãe e com o pai, ao invés de ficar dentro numa sala de fingindo que está aprendendo, está lá fazendo um bolo, está lá ajudando a passar o aspirador na casa, está lá ajudando a varrer a casa, ou está lá simplesmente deitado no sofá, olhando para o céu, olhando para o sol, fazendo algo. Está tudo bem com isso. A gente não precisa ser o pico, o auge da criação nesse momento incerto para todo mundo. Está tudo bem, né? Encontra o equilíbrio, tá tudo bem. O que está sendo demais e está tirando do eixo, observa, medita, pensa sobre, tá tudo bem. Isso é ter essa fase de grande libertação. Isso é aquele olhar com, ai,
O olhar da véia louca, que vai nadar pelada na fonte da praça. Tá tudo bem com isso, é só uma véia louca. Se ela for presa, tá tudo bem. Qual que vai ser o problema disso? Ai, a minha avó, a minha tia, e não sei o que. Tá tudo bem, a imagem dela, né, tá alinhada. Eu falo pro Demi que eu vou ser essas véia louca. E ele que esteja preparado para aceitar isso ou não. Inclusive, eu brinco com ele, que eu brinco, mas eu falo sério, que eu tô deixando meu cabelo crescer porque eu quero meu cabelo colorido nas cores do arco-íris. Você não vai fazer isso. Eu vou, e eu quero, e tudo bem, e tá tudo bem com isso. Mesmo, né? Então, vamos lá para as doenças que se agravam ou que a gente mostra. Estou vendo uma briga de beija-flor, não sei se vocês viram aí atrás. As doenças que se manifestam no nosso corpo quando a energia desse chakra não está bacana. Quando a gente precisa olhar um pouquinho mais para esse chakra. Né? Uma muito que não é doença, é uma situação momentânea, muito comum, que é o torcicolo. O torcicolo traz essa sensação de que para eu não perder a cabeça, eu coloco, o corpo vem, trava, bloqueia, para não perder a cabeça, eu não consigo girar para os lados. Então, o torcicolo é essa sensação, tá? Desculpa uma pausa aí de marido passando, atormentado em reunião. Então, torcicolo é essa, assim, para a gente não perder a cabeça, o corpo vem e bloqueia, e onde você só consegue mexer pontinha do olho ali de um ladinho para o outro, e aos poucos, quando estiver com a cabeça no lugar, eu vou conseguindo movimentar e virando. Então, quando a gente leva esse olhar do torcicolo, para e pensa. Quando a próxima vez que você tiver o torcicolo, para e pensa que situação da vida que você está se perdendo a cabeça. E tem gente que tem torcicolo crônico, que não consegue mais virar a cabeça, que está tão enquadrado em algum conceito, em alguma visão de vida tão quadrada, que não consegue se permitir, se libertar desse espaço. Né? Então, o torcicolo é isso, a rouquidão. Quantas vezes a gente quis falar alguma coisa, não conseguiu colocar em alguma situação, aí vem a nossa psique e, de repente, perdi a voz ou fiquei rouca. Aqui é extremamente normal. Aqui, Michele, extremamente normal. Extremamente convencional isso acontecer, tá? Nossa, eu queria ter falado, eu não falei, e depois, 2 dias eu tô rouca. Tô ali afônica de não conseguir, com inflamação na garganta. Então, isso é extremamente comum. Eu trago muito isso para mim, tá? Percepção do olfato. Aí, voltando do gancho, né, do Covid-19, que ele afeta muito, né, a região cardíaca, né, questão de falta de ar e afetar pulmões e coração e tralalá, e mais um sintoma muito comum dele, qual que é a perda do olfato. Olha que bacana, né? Eu perdi a capacidade de sentir cheiros, né? Aquele pão de queijo gostoso que torrando lá no forno, perdi uma flor tão linda e gostosa, eu perdi aquela sensação do olfato. Isso é muito, muito comum. Um exemplo dentro da minha família. Acho que todo mundo, a maioria dos alunos aqui já sabem que eu chamo meu avô, e meu avô está com 95 anos. Eu chamo ele de cheiroso, né? Por que cheiroso? Quando eu tinha lá meus 15 anos e eu morava com eles, né? Ele passava perfume para ir na missa, sem brincadeira, era psh, 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 15 vezes. Não estou zoando. Então eu sentia o cheiro dele, do quarto dele, era um corredor enorme, assim, de uns 4 metros de corredor, eu sentindo o perfume. E ele passava esse perfume para ir na missa. Nunca foi católico, mas ia na missa para ter a vida social dele. Coitado do povo que ficava sentado do lado dele, né? E até hoje eu chamo ele de cheiroso, é a forma carinhosa que eu tenho, assim,
de falar dele é o cheiroso. Ô, cheiroso! E num dos últimos cursos sobre chakras que eu fiz, não sobre chakras, um dos últimos cursos de formação de yoga de vinyasa que eu fiz, uma das alunas que estavam fazendo comigo, ela comentou que um dos principais sintomas do Parkinson é a perda de olfato. Só que isso acontece uns 10, 15 anos antes de aparecer os primeiros sintomas do Parkinson, né? Aquela doença do tremelique ali das mãos. A gente, quando chegou na mão, é que o Parkinson já afetou muito o cérebro. E hoje meu avô tem Parkinson. É um dos grandes problemas, vamos dizer assim, que ele perdeu o movimento das pernas, e às vezes o Parkinson ele vai, por esses tremores, né, ele vai diminuindo essa conexão do nosso cérebro. Né? Então, um dos primeiros deslinks, né, que ele faz, primeiro que ele vai e corta, é o olfato. Então, como essa perda do olfato é importante. A gente ter, se eu soubesse isso lá atrás, né, quem sabe hoje o velhinho ia estar conseguindo dirigir, que é um dos grandes sonhos ainda que ele tem, né? Conseguir voltar a dirigir. É um caso à parte, o cheiroso. É um grande estudo à parte. Perda de olfato, então, agressividade. Né? Quando a gente se sente muito agressiva e quer falar assim, vem qualquer coisa, blá, aquela explosão à toa. E por que eu tô tão explosiva? Primeiro, para e pensa, se isola, vai entender o motivo daquela agressividade toda. Né? E daí entra no aquele consenso, busca o equilíbrio. Rigidez. É sim ou não? É naquela caixinha. Se não está dentro daquela caixinha, eu não aceito. Né? Quando a gente é muito rígido, até mesmo na nossa organização de casa. Quando a casa não está completa, não está organizada, eu não aceito. E às vezes a gente se pega dentro dessa rigidez. Né? Eu me peguei várias vezes dentro, querendo arrumar a casa agora, todo mundo em casa, trabalhando em casa, querendo arrumar a casa e ter a casa perfeitamente arrumada, tudo no seu lugar. Sofri pra caralho. Para quê? Né? Equilíbrio. Né? Por que está tão rígido? Deixa, dá essa maleabilidade, né? Dá essa libertação para essa situação. A gente não precisa de rigidez agora. Outra questão muito intensa, né? Bruxismo, ATM, rigidez aqui nos dentes. Isso também é muito comum, tá? Para e observa, para e observa. O que está acontecendo? Porque os dentes, né, ele tem a representação da força, né? Os dentes, ele, quando a gente perde, o dente começa a ficar muito mole, ou há muito aquela sensação. Eu sonho muito com os dentes moles, né? O que esse sonho está querendo traduzir, né? Está perdendo a capacidade de guerra pela vida. Eu acho muito intensa essa frase. Assim. Eu já trouxe isso para a minha rotina. Eu tenho o hábito de anotar os meus sonhos. E geralmente, quando eu trago essa sensação de estou perdendo, e alguns dos sonhos que eu tenho medo, ou que eu tenho aflição, coisa assim, eu estou ali banguela. E o que é esse banguela, né? E geralmente são situações ou períodos da vida que eu estou naquela situação de perder o controle, ou de querer ter o controle e eu estou perdendo o navio navegando ali, eu estou perdendo aquele controle, o dente. Então, essa questão dos dentes, de trazer a força de vida, né? Quando a gente morde intensamente, arranca pedaços de algo, isso é muito simbólico, né? Também quando a gente traz essa sensação de arrancar pedaço de algo, né? E trazer aquilo para mim. Então, dentro dessa simbologia, não sei se eu consegui traduzir um pouquinho para vocês, estou trazendo bastante elementos meus, mas espero, nesse contexto de colocar a compreensão para vocês, de entender esses valores, essas crenças, de essa rigidez, o que está levando essa rigidez, tá?
Ah, algumas atitudes para a gente melhorar. Quando eu estou percebendo que eu estou extremamente rígida, perdendo os dentes, né? Ou tá tudo dolorido. Gengivite mostra muito para mim quando eu estou nesse momento de rigidez. Eu tenho muita. Oi, aqui de novo. Caiu aqui a internet, tive que parar o vídeo e começar começar de novo, né? Tive que reassistir, esperar converter todo o vídeo de novo, para lembrar onde foi que eu parei, onde foi que parou de gravar. Nesse meio do caminho teve uma discussão com o João, eu falei, nossa, olha o Vishuddha Chakra aí trabalhando, né? Ativo, falando nele e reagindo. Estava falando da agressividade e me vi extremamente rígida com ele. Foi muito, muito bacana essa sensação aí. E, é claro, a raiva de ter que parar o que você está fazendo pelo caminho aí, né? Mas, vamos lá, fluidez. Então, eu estava falando pequenas atitudes, né? Como que a gente pode, quando percebo que eu estou saindo desse modo de equilíbrio, saindo dessa grande, pegando com esses medos, medos não, me sentindo presa, me sentindo agressiva, me sentindo não fluindo, né? Quando tem essa falta de libertação, quais são as minhas atitudes, o que eu posso fazer? Né? A primeira coisa, sutileza, criar espaços. Então, quando a gente se sente agressivo, a gente se fecha. Né? Que raiva. Então, calma, seja sutil, abre espaços. Vamos criar espaços. Lembra do símbolo desse chakra, que era um espaço em branco, um círculo em branco, né? Então, vamos criar esses espaços juntos. Vamos perceber com tremenda sutileza essa capacidade de melhorar a comunicação, a expressão, aqui dentro mesmo, a minha comunicação comigo mesmo e a minha comunicação com quem está ao meu lado, com os outros. Né? Essa questão de expressar, será que eu estou expressando de fato o que eu estou sentindo ou eu estou tendo que engolir essas expressões? Então, essas pequenas atitudes, quando a gente se vê muito fechado, e está batendo sol bem em cima da câmera, quando vem essas pequenas expressões, ficar aqui com a mão para não dar. Não, não deu certo. Então, essas pequenas expressões, melhorar essa nossa comunicação com nós mesmos, tá? Essas pequenas atitudes. Pontos que a gente leva em meditação. Perceba que nesse chakra coloquei muito a questão da gente parar e pensar. Porque lembra que a gente, de novo, é uma questão do eu falo, mas é o portal da grande libertação. E para eu me libertar, eu preciso pensar naquilo que eu estou fazendo, pensar nas minhas atitudes, nas minhas ações. Então, nesse chakra, a gente tem que trabalhar muito a meditação. Não só aquela meditação sentadinha, vou ficar meia hora ali em silêncio, quieta, sem pensar em nada. É aquela meditação que às vezes a gente pode fazer em movimento, aquela meditação onde eu estou fazendo lavando louça, lavando roupa, estendendo roupa. É aquela meditação que eu posso fazer pensando e refletindo no que eu estou fazendo no meu dia a dia. É essa meditação também que a gente vai colocar. Essa pausa de 5 minutos, 10 minutos ou meia hora todos os dias é essencial, é vital. Mas além dela, algumas pausas nesses momentos de ira, de desconforto. Como eu comentei agora, tive um momento de agressividade com o João, parei, pensei, tomei uma água, um café, entendi o que estava pegando. Então, essas pequenas pausas nesse momento, porque para a gente não deixar essa agressividade passar para frente. É eu parar, pensar o que eu fiz, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer. Então, deixa eu entrar em contato com ela. Então, essa meditação, sim, vai exigir um pouquinho desse contato. Como? Que tipos de meditações? Eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Eu vou falar na aula prática, eu vou falar mais um pouquinho sobre, mas eu já vou entrar com detalhes aqui.
que às vezes nem sempre eu sei que não dá para fazer uma na sequência da outra, nem eu estou fazendo uma na sequência, estou gravando uma na sequência da outra, tá bom? Então, observar a relação do silêncio e da palavra é uma forma de meditar, tá? A expressão e a escuta, observar em você e observar no outro. Os exercícios de comunicação não violenta cai super bem aqui, tá? Falar o engasgado de forma amorosa. Olha como é difícil isso, né? Ou falar aquilo que entrou estranho, mas como que eu posso traduzir, né? É o deixar aquela mensagem que você queria escrever, escreve ela. Escreve naquele momento de raiva, de angústia, escreve, mas não manda. Deixa para dar o send depois. Revisa antes de dar o send. Eu vou ter que virar aqui um pouquinho a câmera, mais um pouquinho, aí para tirar do sol. Vou deixar ela aqui no meu colo. Aí. Prometo tentar evitar de chacoalhar aqui. A gente já está nos finalmente, tá? Observar a relação com as críticas, o nosso pensamento analítico e o nosso pensamento concreto. Como que a gente sente recebendo uma crítica? Isso eu venho fazendo já há algum tempo, já conversei bastante com isso com a Naná, né? É questão de como a gente recebe essas críticas, esse pensamento e levar para assim, quando é muito analítico, muito concreto, e quando é muito sensitivo, equilíbrio, tá? Meditação nos sons de metais, sons de madeira. Isso é muito legal fazer, eu posso até buscar uma música, aquela flautinha de bambu, isso é muito bacana a gente colocar. E uma simples percepção de sons, né? Parar, um hábito que eu criei aí depois desse período de isolamento. Todo dia, toda manhã, uma xícara de café, fumacinha saindo, eu sento aqui fora, tomando sol, ouvindo os passarinhos que estão aqui no jardim. Então, é um hábito que eu tomei, observar os sons, observar o que está no nosso redor, tá? E para fechar mesmo, eu prometo que eu paro de falar, os asanas que a gente vai usar tanto na aula prática e como que eu posso fazer, né? Lembra que esse chakra, ele é o espaço, então eu preciso ter um espaço, aquela sensação dos anéis de Saturno, né, que concentram a energia, os muros da nossa casa, os muros do castelo, eles concentram a energia ali. Então, eu preciso muito da energia da Terra para me centrar, para me unir a Terra e o espaço. Eu preciso dessa união. Então, as posturas do camelo, aquele que a gente abre o tronco lá para trás, postura do peixe, sempre em expansão aqui, a garganta e o coração, né? Eu mostrei aqui a garganta e o coração. Né? As posturas de ponta cabeça são muito bacanas. Mas além disso, as respirações, a concentração na nossa respiração, seja ela qual for, pode ser o Ujjayi, aquele que fazer a nossa prática inteira dentro do Ujjayi é riquíssimo. Fazer as retenções, aquela inspiração do inspira em 4, retém 4, solta em 4, expira em 4, também é bacana. Qualquer forma de retenção. Mas aqui eu vou colocar um outro pranayama muito bacana, que é o Brahmari. É aquele som da abelhinha, não é aquele zumbidinho que faz cosquinha na língua. É aquele um zumbir aqui dentro. É uma cosquinha na garganta. E quando a gente faz ele fechando os ouvidos, também é muito rico. E percebe essa expressão na garganta. Então perceba que assim, é um chakra muito dos cantores, é um chakra desenvolvidíssimo nos professores de todas as áreas, e nos jornalistas, toda a questão de comunicação, tá? Estão extremamente desenvolvidos. Só que a gente precisa ter esse equilíbrio,
que está às vezes muito desenvolvido, eu posso falar de tudo e sem filtro na língua, ou peraí, eu preciso ter um filtro para ter consciência que o que eu estou falando é o que deveria ser compreendido aí do outro lado. Tá? É muito difícil. Bem difícil e a gente aprende. Combinado? Então eu vou passar para vocês já já a prática com esses asanas de uma forma bem fluida e a gente vai perceber que daqui dos próximos 2 chakras a serem trabalhados são cada vez mais sutis. Então é muito difícil a gente perceber, é uma linha muito tênue, muito fininha, tá? Diferente dos outros, como eu já comentei. Tudo bem? Beijo no coração, até a próxima.